Opa! Bom, a obra começa após o final do jogo, com o Prota, Huambing e aquelas mulheres de antes comemorando. E o Prota diz que bem, e que o jogo ainda está 0 a 0, e que todos devem ter trabalhado muito. E o Prota diz para elas comerem e beberem e se divertirem o quanto quiserem, e que as contas dos próximos 2 dias são por conta dele. E uma das mulheres agradece o Prota, e outra diz para o Prota que sempre que ele estiver livre, é para ele se lembrar de ir se divertir com elas. E Zhao Zi recebe uma mensagem, e ela pergunta se o Prota tem um tempo para conversar em privado. E o Prota diz para eles esperarem até que aquele trabalho seja concluído, e ela diz que não pode esperar, e ela começa a falar umas coisas no ouvido do Prota, e Huambing, observando isso, se pergunta em pensamento o que há de errado com Zhao Zi, e o que ela quer dizer falando isso na frente dela, e se será que o Prota e ela também estão. Então, depois de um tempo, Huambing diz ao Prota que parece que Zhao Zi parece estar muito perto do Prota, e se então, e o Prota a corta, e diz que eles podem falar sobre isso mais tarde, e que agora eles têm, e 2 gangues aparecem ali, e o Prota diz para Huambing ficar atrás dele. Então as 2 gangues começam a avançar uma para cima da outra, e Huambing pergunta quando que o velho Dao e os meninos dele veio para Hong Kong, e o Prota diz que eles estão ali desde o início, e Zhao Zi diz que a família Bao pediu alguém para gravar isso para que amanhã o título da notícia mostraria a rica família ali frente ao continente se envolvendo na disputa de gangues, e o Prota diz que o velho Dao é um estrangeiro birmanês, então essa luta é apenas uma luta entre as gangues de Hong Kong e Burma, e enquanto isso ele e Huambing são apenas visitantes aproveitando o show, e o Prota dá uma risada e diz que o plano dele se perdeu, e Huambing diz que sim, então era isso que Zhao Zi queria falar com o Prota, e ela diz que parece que ela entendeu mal, e o Prota diz que não necessariamente, e que Zhao Zi naturalmente tem sentimento por ele, mas o Prota diz que não pode se envolver com ela assim, e Huambing diz que é estranho que o querido dela não esteja tentando se juntar com uma mulher bonita dessa vez, e o Prota diz que em termos de inteligência, pode-se dizer que ela está no mesmo nível que ele, mas ela é estrangeira no final do dia, e então se um dia houver perigo para o país dele, ele terá que tomar medidas contra ela, mesmo que o relacionamento deles seja um bom, e o Prota diz que por isso ele nunca poderá ter esse tipo de relacionamento com ela, e Huambing diz que parece que entendeu errado em sentir inveja no hotel, e que ele parece que a fez conhecer ele de novo, e ela diz para eles irem que ela quer o recompensar, e ela o beija, e o Prota pergunta se essa recompensa não é muito simples, e o Prota pergunta se ela pode o recompensar bem quando eles voltarem para o hotel, e ela o chama de pervertido. E então no dia seguinte, no grupo Bao, uma secretária pergunta ao Prota e Huambing se eles têm um horário, e o Prota responde que não, e que é para elas apenas dizer ao chefe dela que o Wu Shen está procurando ele, e a secretária liga para o chefe dela, e diz ao jovem mestre Zen que há um Wu Shen que ainda não marcou um horário, e diz que está procurando ele, e Zen pergunta se o Prota, e que é para trazer para dentro, e o Prota entrando, ele diz para Zen que espera que não seja um problema que ele tenha vindo sem ser convidado, e Zen diz que o Prota ganhou 2 vezes ontem, e então não é um grande negócio, e ele pergunta ao Prota o que ele está fazendo ali hoje, e o Prota diz que o que ele quiser fazer com Jing Huilong, o Prota diz que fará, e Jing Huilong diz a Huambing se o namorado dela nem sabe ter etiqueta básica, e ele pergunta como o Prota pode sobreviver no círculo deles no futuro, e o Prota pergunta ao mestre Zen se ele usa etiqueta para entrar no círculo dele, e o Prota diz que acha que deve ser baseado em interesses, e Jing Huilong fica em silêncio, e Zen pergunta o que, e ele diz que está ouvindo, e o Prota pergunta se ele sabe o porquê que Jing Huilong bagunçou o jogo que ele deu dinheiro para ele ontem, e o Prota diz que é porque tem muitas pessoas e está destinado a ser cheio de variáveis, e o Prota diz que se fosse ele nunca escolheria jogar futebol, mas escolheria corridas de cavalo, e Jing Huilong pergunta se o Prota acha que ele não sabe do que o Prota é capaz, e ele diz que investigou toda a ancestralidade do Prota, e ele diz que o Prota nunca jogou em cavalos, e ainda está fazendo tanto escândalo, e Zen diz para Jing Huilong que eles não têm pressa, e que é para eles ouvirem, e o Prota diz que vai jogar pessoalmente, e tudo que ele precisa fazer é apostar nele, e quanto ao quanto de dinheiro ele quer apostar, isso é com ele, e Zen rindo pergunta se é tão simples, e Jing Huilong diz para o Prota não tentar usar truques que ele usa para conquistar mulheres neles homem, e ele pergunta ok, e o Prota pergunta a ele se alguma vez se vangloriou, e o Prota diz que talvez, Jing Huilong acha que ele teve sorte de ganhar dele uma vez, mas o Prota diz que já ganhou 5, 6, 7 ou 8 vezes, e o Prota pergunta se ele está dizendo que todas as vezes foi sorte, e Zen diz que já que esse é o caso, ele diz que vai dar uma chance para o Prota, e que eles vão assinar um acordo de aposta, e que se o Prota puder o fazer ganhar, eles serão amigos de agora em diante, mas se o Prota fazer perder, ele tem que pagar 30 milhões, e ele pergunta que tal, e o Prota diz que se ele quiser ganhar, com certeza ele vai ganhar, e o Prota diz que já que eles vão jogar, eles podem jogar um pouco mais alto, e o Prota diz que se perder, ele vai trabalhar duro para ele no futuro, mas se o Prota ganhar, ele quer que Zen vença Jing Huilong cada vez que o vê no futuro,
e cada vez que ele vencer Jin Huilong, ele tem que fazer um vídeo, e Jin Huilong diz ao Prota quem que ele acha que é, e Zen diz que é divertido, e o Prota diz que é uma boa decisão, e Huan Bin diz que de repente eles estão agindo como criança, e que esta aposta estranha entre homens aumentou. Então 2 horas depois, o Prota está montando no cavalo, e Zen diz que parece que o Prota também é um cara decente, e Huan Bin diz que isso é certeza, e Jin Huilong se irrita, e então abre as portas para a corrida, e o Prota está em último lugar no começo, e Jin Huilong aproveita e dá uma risada dizendo para olhar que o Prota está no último lugar, e ele pergunta como que o Prota vai ganhar, e Huan Bin diz que numa competição o que importa é o resultado, e um homem de verdade não deve ser arrogante, e Zen diz que olha, e que o Prota de repente acelerou e pegou, e o Prota está liderando a corrida, e então Huan Bin grita toda animada que o Prota ganhou, e após a corrida, o Prota pergunta se Zen está satisfeito com o resultado, e assim em relação ao acordo da aposta deles, Zen dá um tapa na cara de Jin Huilong, e Zen diz a Jin Huilong que é melhor que ele não venha para Hong Kong no futuro, para não ofender o Prota, e que não é para ele se culpar por isso, e Jin Huilong indo embora diz que admite derrota, mas que ele vai esperar para ver depois, e Zen diz para o Prota que eles podem ser irmãos no futuro, e o Prota diz que isso é bom, e Jin Huilong no carro, ele recebe um telefonema, e ele pergunta se a chefe da empresa da Short Play, que mais cresce em Xangai, é a amante do Prota, e Jin Huilong diz que sim, e que é para fazer os arranjos adequados para ela. Então nos próximos dias, Zen dá risada e diz que o cérebro do Prota está funcionando rápido, e ele diz que não esperava que eles fossem trabalhar em tantos projetos juntos, e o Prota diz que com o apoio dos enormes recursos dele, eles podem certamente alcançar 2 vezes o resultado com metade do esforço, e o Prota diz que deseja que a corrida de iate deles da Copa da Ásia Pacífico seja um sucesso completo, e então Mao liga para o Prota e diz que Xiao Jie e ele encontraram alguns problemas ao filmar um curto drama no campo, e ele fala que é difícil explicar com palavras, e que é melhor o Prota ir pessoalmente ver, e o Prota diz que entende, e o Prota fala para Zen que primeiro ele tem que voltar ao continente e terá que o incomodar para cuidar da competição, e Zen diz que certo, e fala para o Prota não se preocupar. Então meio dia depois, o Prota chega em casa, e ele em pensamento diz que a jogar pelo formato do corpo e olhos, ele não parece um bully de vida local, e o Prota pensa que as coisas estão complicadas, e então Mao chama pelo Prota e diz que é ali, e Mao diz a Xiao Jie para ela não chorar, e que o Prota está ali, e ela chorando vai com tudo até o Prota, enquanto pede desculpa por causar problemas para o Prota de novo, e o Prota diz que ela não precisa ser tão formal, e o Prota pede para ela o dizer devagar, e o Prota pergunta o que está acontecendo, e um dos caras na porta diz que droga, e pergunta se essa mulher não contou para o Prota, e ele diz para o Prota não perder o tempo dele e apenas ir falar com o chefe dele, e o Prota diz que não gosta de ser interrompido quando está falando, e o Prota pergunta se ele entende, e o cara fica com medo, e o Prota pergunta a Xiao Jie o que ela estava tentando dizer, e ela fala que essa é a recente série de curto drama que eles começaram a filmar, e o título do drama é Renasceu como um servo na casa do tirano, e ela diz que essa série já tem 3 episódios, e está circulando na internet com muitas visualizações, e está nos top trend, e ela fala que então, ontem o aldeão veio para causar problemas, e o cara diz que eles disseram que as cadeiras e o piso estão gastos, e o sofá estava sujo, e que precisaram ser substituídos, e assim por diante, e ele diz que o povo deles discutiram um pouco com eles, e acabaram apanhando, e até sendo chantageados por dispensas médicas, e o Prota diz que a vila dele em Donghai está vazia, e ele pergunta por que ela veio para Wenzhou, e Xiao diz que bem, e que a casa do Prota com tantas pessoas no set, ficará facilmente suja e bagunçada, e o Prota a chama de menina boba, e diz que a casa dele é a casa dela também, e o Prota diz para ela esquecer, e fala que eles vão tratar desses assuntos triviais quando eles voltarem, e o Prota pergunta se é só uma questão de compensação, e o Prota pergunta quem é o chefe, e que saia para eles conversarem, e o homem diz que esta vila é o local de casamento do neto dele, e que os móveis de toda a casa são feitos sob medida pelos artesãos reais britânicos, e que de acordo com as regras antigas da vila, todo o conjunto deve ser substituído ao mesmo tempo, caso contrário, trará infortúnio para o neto dele, e ele fala para o Prota dar uma olhada, e que o preço do conjunto completo é de 120 milhões de yuan, e ele diz que ali está a fatura, e ele pede que por favor, que o Prota dê uma olhada, e que as despesas médicas serão calculadas posteriormente, e o Prota em pensamento diz que obviamente eles poderiam ter ido adiante para tomá-lo como produtora, e que eles não podem permitir que as coisas escalhem, e é melhor encontrar formas de evitar qualquer coisa que afete o desempenho da empresa, e o Prota diz ao velho que eles estão só tentando ganhar dinheiro, e o Prota diz que tal, e fala que o curto drama deles estão bem, e ele vai pedir a Menglan para cantar a música temática para promover esse drama para se tornar um hit, e até então, a receita dessa peça será dividida com ele pelo meio, e que com certeza ele receberá mais 120 milhões, e o Prota pergunta que tal, e o velho pega o celular e diz que ok, mas que ele tem algo para dizer
primeiro. E ele fala que embora Xiao Yi tenha assinado o contrato com a empresa do Prota e seja artista, ele fala que ela não pode ir com o Prota após a conclusão da filmagem do curto drama, porque ela é a neta dele, e ele diz que a dará algumas taxas de danos como compensação. E o Prota pergunta a Xiao Jie quem é Xiao Yi, e Xiao Jie diz que ela é a liderança feminina do curto drama e é muito talentosa, e as habilidades de atuação dela desempenham um grande papel no sucesso do drama. E Xiao Jie diz que na verdade, parte do motivo pela qual ela foi ali para filmar o drama foi por causa de Xiao Yi, e ela disse que era inconveniente para ela viajar para longe, e o Prota pensa que parece que há uma história oculta, mas ainda é cedo para investigar as coisas, e o Prota pensa que então eles vão falar do resto mais tarde. E o Prota fala para o senhor que é um acordo, e o senhor pede para o Prota esperar, e que tem mais uma coisa, e ele diz que Xiao Yi está gradualmente se tornando famosa agora, e para evitar que o neto dele, que é sustentado por uma mulher, ele diz que está pensando em deixá-lo entrar no grupo para que ele se familiarize com o público e se desenvolva melhor no futuro. E o Prota em pensamento pergunta se ele não acha que está pedindo muito, e o Prota pensa que não vai fazer nada por ele, e fora dos pensamentos, o Prota diz que ok, e que sem problemas, e o Prota diz para o chefe Mao que ele chegará a um acordo com ele sobre isso, e que eles vão todos tirar uma foto como lembrança, e então eles tiram uma foto todos juntos. Já naquela noite, o Prota está no quarto dele, e enquanto ele mexe no notebook, ele diz que com certeza esses homens fortes não são de Wenzhou, mas da família Liu da capital, e que não é de se admirar que o velho tenha conseguido dominar a aldeia desde que foi associado à família Liu. E o Prota se pergunta se esse cara parece semelhante ao cara que tirou fotos secretas em Hong Kong, e que pode ser que Jing Huilong também está envolvido. E então alguém bate na porta do Prota, e o Prota vai e abre e pergunta se é Xiao Yi, e ela pergunta ao Prota se depois que aquele drama terminar, se ela pode ir com Xiao Jie, e ela fala que quer aprender a atuar com Xiao Jie, e o Prota pergunta se ela só quer escapar dali, e ela chama o Prota de grande chefe, e diz que sabe que cresceu como um órfão e foi criada pela família daquele senhor, e ela diz que mais agora ela cresceu, e diz que pode ganhar dinheiro, e ela fala que pagará em dobro. No entanto, ela diz que prefere morrer do que ser a neta dele, e ela diz que contando que o Prota concorde com o pedido dela, ela enquanto começa a tirar um pouco da roupa, diz que está disposta a dar a coisa mais preciosa dela para o Prota, e ela pede que por favor, e o Prota diz para ela não fazer apenas essas coisas casualmente assim, e ela diz que mais senhor, e o Prota diz para ela o chamar de senhor de agora em diante, e o Prota diz para ela que ali está um pouco de água, e o Prota diz que a equipe de produção dela foi afetada naqueles últimos dias, e o Prota pergunta se ela não precisa trabalhar horas extras amanhã para atualizar, e ela diz que o suposto noivo dela entrou de repente na produção ontem, e como os instrutores não queriam arruinar a reputação dele, eles iniciaram outro drama intitulado O Rei do Macarrão da Dinastia da Canção, e então sim, e que eles vão trabalhar horas extras amanhã, e o Prota em pensamentos pergunta se eles começaram um novo projeto, e o Prota depois vai até Mao e pergunta a ele o porquê que ele começou de repente um novo projeto, e ele diz que foi uma proposta do roteirista, e ele não acha que vai exigir muito, pois vai o permitir evitar arruinar a reputação deles, e também a relação dos custo-benefício, e ele diz que o Prota pode dar uma olhada nisso, e ele diz que já que é uma pressa de última hora, só há um episódio por agora, e o Prota enquanto olha, ele em pensamento se pergunta se está pensando demais, e o porquê que ele tem aquela sensação de que isso parece fora do lugar. Então no dia seguinte, o Prota acorda, e ele diz que não sabia que Xiao Jie também era uma viciada em trabalhar. Então vemos o local de gravação, e o Prota pensa que espere, e o Prota diz que isso é uma bomba de poeira, e que Xiao Jie e Xiao Yi estão em perigo, e no set de gravação, eles estão fazendo uma gravação do drama, e um cozinheiro diz que macarrões de olhos picantes são a especialidade dele, e que é apenas para o assistir, e ele começa a preparar, e o Prota está indo com tudo para o local de gravação, e o Prota pega Xiao Jie e Xiao Yi, e a salva da explosão, e em pensamento, o Prota fala para o sistema reiniciar, e o Prota já se levanta rapidamente e vai com tudo até o set de filmagem, e o Prota pega um balde de água e joga na panela, e o Prota fala que eles podem gravar essas duas cenas mais tarde, e as duas perguntam ao Prota o que está acontecendo, e o Prota diz que a densidade da poeira no ar atinge um ponto crítico, que pode causar uma explosão, e isso significa que alguém está atingindo a tripulação, e o Prota pede para Mao trazer um roteirista para o escritório temporário, e o Prota diz que tem algo para perguntar a ele, e então no escritório o roteirista pergunta se o Prota está procurando por ele, e o Prota diz que só tem uma pergunta, e o Prota pergunta se ele não escreveu o roteiro do novo drama, ou escreveu, e o roteirista diz que bem, e que Mao queria muito gente ontem, e então ele não conseguiu fazer isso mesmo, e ele diz que aconteceu que um amigo da unidade anterior dele o contactou para vender o script, e o preço foi muito acessível, e o Prota diz para ele não ficar nervoso, e o Prota diz que não fará nada com ele por isso, e o Prota diz para ele só o dizer qual
qual é a identidade da pessoa que o vendeu aquele script. E o roteirista diz que se a montanha não se mover, a água também não se move. E o Prota em pensamento diz que acabou de descobrir que essa pessoa teve uma grande quantia transferida para a conta dela nos 3 dias. E aconteceu dele o venderem aquele script em um momento crítico ontem. E a parte que transferiu dinheiro para eles 3 dias era uma subdiária de Jing Huilong. E o Prota pensa que bom, e que bom Jing Huilong, e que eles vão jogar então. Então depois de um tempo, o Prota vai até aquele senhor de antes. E o Prota diz para o velho que por favor, vai e peça a pessoa que realmente é responsável pela família dele que saia. E o senhor pergunta que bobagem o Prota está falando. E ele diz que é o responsável ali. E ele fala para o Prota que só eu digo o que ele tem a dizer. E o Prota diz que se ele não tivesse ido até o local da produção para apagar o fogo agora mesmo, o neto dele já teria sido um cadáver. E o Prota diz que conseguiu salvá-lo uma vez, mas não poderá salvá-lo uma segunda vez. E o Prota pergunta se ele tem certeza que quer jogar com a vida do neto dele. E o senhor liga para a líder da família e diz olá, e pede para ela voltar à vila rapidamente e que há problemas. Então, meio dia depois, a esposa do terceiro jovem da família Liu na capital chega, e todos os homens ali diz terceira jovem enquanto se curvam. E o senhor fala que o Prota diz que as coisas estão piorando e que o irmão dela estava prestes a morrer e etc. E ele diz que ela pode perguntar ao Prota, e ela acende o cigarro e diz que depois de todos esses anos, ele ainda não consegue lidar com pequenas coisas como essa. E ela diz que é tão vergonhoso, e o senhor fica em silêncio, e ela pergunta quem é a pessoa que quer falar com ela, e que o apresse e não a faça perder o tempo dela. E o Prota explica que alguém está planejando os bastidores para explodir a família dela e os funcionários dele, criando conflitos entre eles. E ela pergunta quem é o Prota, e o Prota diz que a namorada dele é Li Huaming, e ela é a terceira jovem da família Liu, e um conflito entre eles significaria um conflito entre as famílias Liu e Li. E o Prota diz a ela que alguém está mexendo com ele secretamente, e o Prota pergunta se ela tem certeza que quer os permitir. Opa! Bom, chegamos a mais um final de resumo. E se gostaram, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui e até o próximo vídeo.